cultos são extremamente interessantes de se pesquisar sobre. Entender como os líderes ou só um líder carismático consegue manipular dezenas, centenas, milhares de pessoas é algo muito doido. Isso já foi transmitido para muitas mídias diferentes, tem série, filme, desenho falando disso. E uma dessas mídias é justamente por meio de jogos. O que eu mais consigo lembrar agora de cabeça é o quarto jogo de Fears to Fathom, onde tem aquele grupo no meio da floresta enquanto o personagem tá trabalhando de vigia numa torre. Só que outro esses dias acabou chamando a minha atenção sobre esse tema de culto, de seita. Ele se chama Loveland. Esse jogo tem uma inspiração em uma lenda da cidade de, adivinha, Loveland, do estado de Ohio nos Estados Unidos, que é sobre uma criatura sapo. Mas a gameplay dele é que a gente é um detetive de uma organização secreta contra o paranormal, onde a gente é enviado para um pequeno acampamento de trailers que pessoas estão desaparecendo na região. E é nisso que descobrimos o que está acontecendo. Eu sou o Rintune e é desse jogo que eu quero falar hoje. Nesse vídeo não vai ter tanta câmera, quase nenhuma, mas eu quero voltar no final dele para falar um pouquinho com vocês sobre o canal, sobre mim, etc. Espero que curtam o vídeo. O jogo começa com a gente dentro do carro indo em direção ao local da missão, enquanto toca uma música no rádio. Ali embaixo dá pra ver uma fita cassete, então o jogo parece se passar bastante tempo atrás. Colocando essa fita, uma gravação de alguém falando começa. For the last couple of months, there have been several missing persons reported out of Loveland, Ohio. Initially, we had very little to go on, until about 1 week ago. Mr. Buchanan, a resident of a small trailer park on the outskirts of town, contacted the Loveland authorities to report strange happenings from within the park. He claimed that the other members of the community had begun worshipping frogs and have formed a cult whilst also kidnapping the local townsfolk. We are dispatching you to investigate these reports and determine exactly what it is we are dealing with. Good luck, detective. We know you'll need it. O áudio acaba bem na hora que chegamos no local. Dando uma olhada pelo carro, no porta-malas tem um mapa do lugar que o personagem diz que já esboçou algumas áreas durante as pesquisas dele. No banco do passageiro tem uma maleta com uma lanterna, um relatório do que fazer na missão e o nosso ID de agente. Nesse relatório diz o seguinte: nós somos o detetive 051. A data dessa missão é dia 19 de setembro de 1991. Partes das informações são as mesmas que foram faladas no áudio de antes, com adicionais. A denúncia de um dos moradores, o Buchanan do trailer 102, foi feita para a polícia, mas a nossa organização, chamada de Agency, ou agência em português, interceptou essa denúncia, o que indica que, se a gente trabalha para o governo, é muito mais às escondidas. No próprio documento diz que a gente veio para essa área, obviamente, para investigar isso e, o mais estranho de tudo, identificar se atividades anômalas realmente ocorreram. Suponho que seja um sinônimo para paranormal. Lembre-se, detetive, você tem que trabalhar de maneira completamente anônima. Não divulgue nenhuma informação que possa comprometer você ou a agência. É isso, essas são as instruções. Saindo do carro, dá pra ver um sapo, que inclusive dá pra dar um chutão nele. O nome do acampamento é Loveland Cove. Indo primeiro, no trailer da esquerda, tá tudo bagunçado com várias caixas e móveis pra fora da casa. Batendo na porta, ninguém atende. Mas tá destrancada. Invadindo o lugar, lá dentro é do mesmo jeito de fora, tudo bagunçado, uma porta tá tão abarrotada de coisa que nem abre totalmente, e tem até uma panela em cima do vaso. Continuando pela sala, a gente encontra um jornal falando que no total 8 pessoas desapareceram pela cidade, sendo 5 só na última semana. E especificamente uma dessas pessoas mencionadas é a filha de 18 anos do novo ministro da Heartland Church of Christ. Por causa de toda a bagunça, só dá pra passar pelo corredor se abaixando, e quando você faz isso, as coisas misteriosamente caem atrás de você e não dá pra voltar. Nessa parte da cozinha, a gente encontra e pega um fusível. Sei lá pra quê. Abrindo a geladeira, tem uma bebida extremamente estranha chamada Frogshine, que parece ser alguma coisa de sapo misturado com uma bebida alcoólica chamada Moonshine. Dá pra beber isso, e quando a gente bebe, começa um efeito bizarro de tudo ficando verde, os sons ficam abafados e você fica com um tonture muito lerdo. Definitivamente não é uma bebida comum. O personagem até fala que o gosto é horrível, mas de algum jeito passa um sentimento bom. É literalmente uma droga. Melhor não beber da próxima. Agora na porta do freezer tem algumas anotações. Uma delas diz para pegar grilos e larvas de farinha na loja de isca, ok. Alimentar as crianças, ok.
e checar o Jeremias, traidor desgraçado, no trailer 104. Isso não parece ok. Depois tem anotado para trocar os jarros nas fotos, não faço ideia do que isso significa, e, por fim, se banhar em sua glória, que é um papo meio estranho quando lembramos que estamos falando de um culto por aqui. Mas beleza, deixando de lado o papel, e já que não dá pra voltar porque caiu umas caixas ali atrás, a gente segue em frente. Tem outra porta que não dá pra abrir, e do lado, uma porta pra sair pelos fundos. Agora indo no trailer, que tá bem em frente, o 102, justamente o trailer do cara que chamou a polícia, e é o motivo da gente tá aqui, tem algo suspeito logo de início. A porta dele tá totalmente aberta. Entrando, seguindo pra direita pra ir pro quarto, tá uma zona e tem um papel com coisa escrita no chão, de um tal de pastor Abraham, que diz: aquele pagão Jeremias chamou a polícia. Junte o rebanho. Precisamos estar preparados para caso eles venham, farejando por onde não deveriam. Agora, em relação a Jeremias, encontre-o. Traga-o para mim. O Senhor tem maneiras especiais de lidar com o Judas. Pelo que tudo indica, esse pastor deve ser o líder do culto, que ele chama de rebanho, um termo bem legal para chamar seus próprios seguidores, mas tudo bem. Parece um grupo bem religioso e até usa o nome Judas para se referir ao traidor deles. E o Jeremias deve ser o cara que foi chamado de Buchanan lá no relatório da missão, denunciando eles para a polícia. Eu acho que seja Jeremias Buchanan o nome completo. Vendo que o quarto tá revirado, a porta aberta, então já deve ter sido tarde demais e pegaram o nosso informante. Investigando mais pelo trailer, tem outra nota em uma mesa que diz que quando os sapos apareceram pela primeira vez, eu pensei que eles eram inofensivos. Porra, até um pouco fofos. Cara, como eu tava errado. Só tocar em um deles te manda voando pra um efeito psicodélico de maluco. Não só isso, você sente essa forte conexão, quase como se Deus tivesse ele mesmo te chamando. Aí o cara que tá escrevendo isso, que com certeza é o Jeremias, termina dizendo que não demorou muito tempo pro pastor Abraham segurar os sapos e declarar eles os salvadores, e que agora todo mundo acredita no pastor e pessoas da cidade começaram a desaparecer. Indo pra cozinha, tem uma outra nota instruindo a como fazer um repelente de sapos. Então, aí mesmo, pegando os itens necessários, colocando no fogo, dá pra esperar ferver e chegar na temperatura suficiente pra fazer esse repelente. Enquanto a gente espera, tem um telefone aí dentro que dá pra telefonar para algumas coisas. Uma delas é uma rádio chamada Verdadeiro Fiel. Ligando pra esse número, o host da rádio fala: olá, ouvinte. Você está falando com o John, na rádio Verdadeiro Fiel. Me diga, ouvinte, você tem alguma experiência que o levou a ser um verdadeiro fiel que você gostaria de compartilhar conosco? Respondendo em um tom meio irônico, a gente logo é cortado e o cara da rádio diz: ouvinte, vou te parar logo aqui. E aí ele diz que claramente a gente ia começar a inventar uma história só pra brincar e trollar eles, e desliga a ligação. Outra ligação que dá pra fazer é o número da nossa agência. Eles pedem o número do nosso ID e dá pra gente duas opções. Que é para dicas, e 2 para suporte verbal. O suporte verbal é literalmente isso, e dito de uma forma bem boba que a gente vai conseguir, que a gente é um sucesso. Agora a opção 1 de dicas, a primeira delas é uma informação extremamente importante da lore, que fala que a gente tá só para investigar e não instigar, ou seja, é para juntar evidências e ir embora, não arrumar briga. Isso é coisa pro time de ataque. Tá, então isso é tipo uma ordem paranormal. A segunda dica é para não deixar nenhum traço da nossa presença. Tudo que a gente estragar vai ser descontado do nosso pagamento. E a terceira a gente já sabe, é para não mencionar a agência em momento algum. Isso pode fazer você ser demitido. Voltando para a panela, ela já ferveu o necessário, nosso repelente de sapo tá pronto. Procurando por um sapo, só para testar, quando a gente joga uma vez nele, ele fica gritando e depois de pouco tempo, se a gente joga de novo, ele morre. Da hora. Indo no primeiro trailer à direita, que a gente não foi em nenhum deles ainda, batendo na porta, dessa vez, finalmente, alguém tá dentro da casa. A pessoa atende e pergunta: opa, quem é? Respondendo que a gente é o vizinho dele, ele diz: Bob, você voltou da loja de iscas já? E assim, levando em conta a lista na casa ao lado que falava sobre comprar grilos e larva de farinha, se a gente falar sobre isso, algumas informações são reveladas. O cara fala pra gente pegar um pé de cabra no carro dele ali fora e fazer uma visita ao Jeremias no trailer 104. Acabe com a vida dele. Pastor Abraham quer fazer ele de exemplo para aqueles que pensam em traí-lo. E aí, ele disse pra trazer algo de prova que a gente matou ele. Tá, pegando o pé de cabra no carro e só de curioso voltando pra falar com o cara pra ver que informações a mais dá pra ter dele,
tem mais algumas opções de fala. Perguntando onde tá o pastor Abram, ele diz que ele tá na capela se preparando para algum tipo de serviço. E parece que o jeito de entrar lá era por uma cabana que agora tá com uma corrente. Então, atualmente a entrada tá pelo lago. Perguntando quando os sapos apareceram, ele diz que acha que foi há 4, 5 meses atrás. E, por último, perguntando o que o Jeremias fez de errado, ele diz que ele foi pra polícia, a gente já sabe, e trouxe a atenção desnecessária para a congregação deles. A gente já sabe. O cara falou tudo isso sempre com um tom de suspeita, já que a gente tava questionando tanta coisa que parece que o rebanho já deveria saber. Parando a conversa aqui, a gente pode ir pro 104, onde o Jeremias tá. Mas pouco antes, dá pra passar no 103, que é um trailer desse lado que falta e tá no meio do caminho. Fazendo isso, dá pra perceber algo entre os trailers 101 e 103. Em um poste ali tem um quadro de força de energia do parque. Batendo na porta do 103, ninguém atende. Entrando do mesmo jeito, tá tudo escuro. Já numa mesa ao lado tem várias garrafas daquela bebida alterada dos sapos que te deixa sob efeito de drogas. No sofá na direita tem uma nota que tá escrito o seguinte: meu neto, Tyler, finalmente está pronto para o fim dos dias. E pelo decorrer do texto, essa pessoa fala que a princípio não confiava no pastor Abram, porque o cara queria que o neto bebesse esse tal de Frogshine, aquela mesma bebida que deixou a gente drogado. Mas a pessoa, apesar da desconfiança, deixou a criança beber esse negócio e diz que Tyler ficou na forma do Senhor e está pronto para sobreviver ao grande dilúvio. Qual é essa forma? Ninguém sabe, por enquanto. Seguindo a exploração, a gente acende a luz e tem um quartinho da bagunça que tem uma chave de fenda e dá pra pegar ela. Indo pro outro extremo do trailer, tem uma porta que tá trancada, mas usando a chave de fenda dá pra destravar ela, e quando abrimos, de cara dá pra ver um sapo em um ambiente de mini lagoa num quarto. Extremamente estranho. No chão tem um pedaço quebrado de medalhão que dá pra pegar. E no momento que passa pela cabeça e matar esse sapo usando o repelente, dá pra chegar em uma conclusão. Se as pessoas do culto desse acampamento começaram a cultuar sapos depois da chegada deles, existe uma bebida chamada Frogshine, feita de sapos, e o tal do garoto, de acordo com a cartinha, ficou tomando essa bebida até ficar na forma do Senhor para sobreviver a um dilúvio, então esse sapo é o Tyler. Essa é a transformação, um sapo que vai sobreviver se acontecesse um dilúvio. Essa bebida tá transformando as pessoas em sapo. Pior que isso é quando a gente olha pra janela e vê 2 par de olhos roxos brilhando olhando pra gente do escuro. Podia ser qualquer coisa emitindo uma luz ali, qualquer coisa. Mas lembra do olho daquele cara do trailer que quer que a gente mate o Jeremias? Era roxo também. Saindo correndo da casa pra ver o que é isso, os olhos somem. Não tem nada roxo ali. Não é alucinação nossa. Tem alguém observando de longe enquanto a gente investiga. Tomando todo o cuidado possível, vamos, finalmente, pro lugar onde o Jeremias tá. A porta tá trancada, mas procurando em volta, tem uma chave reserva dentro da máquina de lavar. A gente abre a porta e a princípio nada. Na pia tem uma cartinha que comenta mais sobre o Frogshine. Diz que essa bebida foi genial, que o álcool corta os efeitos psicodélicos e deixa você conectado com o Senhor, enquanto ainda consegue falar e andar. E o cara que tá escrevendo isso começou a colocar essa bebida pro pessoal de um bar que ele trabalha lá na cidade. Você vê o amor do Senhor em seus olhos. É o que ele diz quando o pessoal bebe isso, que eu acho que seja justamente os olhos roxos. Ele fala também de que só basta 1 ou 2 shots pro povo se juntar ao rebanho. Acaba aqui as escritas. No fogão na frente, por algum motivo tem algo fervendo, e indo pro outro lado do trailer, no banheiro tem um sistema de onde o cara daí faz os Frogshine. Mais importante que isso, tem uma porta trancada com madeiras. Tem que ser onde o Jeremias tá. Então, quebrando cada tábua com pé de cabra e abrindo a porta, é ele. Só que ele parece estar hipnotizado com algo. Olhando pra TV tem uma gravação passando com alguma mensagem por trás, como se fosse aquelas gravações meio malucas de hipnose. Tirando a fita VHS com essa gravação, logo depois a gente escuta o Jeremias agradecendo atrás. Puxando conversa, ele pergunta quem é a gente. Respondendo que não importa e pedindo por informação, ele diz que pode ajudar, mas que tá com muita fome. Mal consegue ficar acordado e desmaia. Uma comida fácil que tem aqui é aquela panela que já estava fervendo lá na cozinha. Então, saindo do quarto no caminho para lá, algo acontece. O telefone toca e, atendendo ele, alguém fala: Vejo que você encontrou Jeremias.
Ele estava longe demais da luz do Senhor. Pelo contexto, respondendo que quem tá falando deve ser o pastor Abram, ele diz: Percebo que a minha reputação me precede. Isso é o esperado de um homem de minha importância. Seria bom você sair dessa terra e nos deixar cultuar em paz. Respondendo que com certeza a gente vai considerar isso só pra tentar tirar mais informação dele, o pastor parece meio que aceitar e desliga. De algum jeito ele sabe da gente, ele sabe exatamente onde e qual trailer a gente tá e ligou para esse telefone. Se a teoria estiver correta, são aqueles olhos ao longe. Voltando para o objetivo de encontrar comida naquela panela, parece ser uma sopa de cenoura, e o nosso personagem diz que tem um cheiro estranho vindo daí. Assim, já começa estranho que essa coisa já tava aí fervendo. Então pode muito bem ser uma sopa usando a bebida dos sapos para talvez finalizar a hipnose lá no Jeremias. Tomando isso só pra ter certeza, definitivamente era o efeito psicodélico volta. Mesmo sendo a única comida que a gente encontrou, é melhor não dar isso pro Jeremias comer de jeito nenhum. Na real, tem outra opção. No telefone dá pra ligar pra uma pizzaria e pedir uma pizza. Fazemos isso, $5, bem barato, e a pizza vai chegar em 10 minutos. Enquanto a gente espera, dá pra ir explorando o resto dos trailers. Só esperar também que o Jeremias não morra de fome enquanto isso. Indo pro trailer 202, ninguém atende a porta e ela tá destrancada. Entrando lá, ainda com o efeito da droga, bem do lado da porta, tem um quadro de alguém falando sobre seu recipiente perfeito, que escuta eles cochichando, que sente eles dentro dela e que logo eles estarão livres. Completamente bizarro. Vendo o resto do trailer, na bancada de uma janela tem um bilhete de uma mulher falando que o tempo dela está próximo, que ela devia estar muito feliz, mas só tá desapontada, porque ela pensou que um tal de Thomas estaria feliz que ela foi escolhida para ser o recipiente das crias do Senhor. Só que esse cara, suponho que o marido, ficou com muita raiva e deixou ela. O que eu deveria fazer? Negar ao Senhor suas crias? Ela termina dizendo. Ou seja, parece que ela traiu Thomas com o pastor e ainda queria que tudo estivesse bem. Explorando mais o trailer e entrando no quarto, em uma das gavetas de uma escrivaninha tinha o documento dessa moça que mora aqui e o nosso personagem diz que parece ser uma das pessoas que desapareceram da cidade. Olhando para a parede na direita, diz que o dia do nascimento das crias dela é em setembro, em alguma quinta-feira. Só não dá para ver o dia certinho por causa dos gráficos do jogo. Levando em conta, então, que no jogo hoje é 19 de setembro de 1991, só de curiosidade, se a gente pesquisar pelo calendário desse mês e ano, a gente descobre que esse dia do nascimento tá marcado para exatamente 19 de setembro de 1991. Péssimo dia para estar aqui. Outra coisa que tem no quarto em cima da cama é mais uma nota feita antes da anterior. Diz que o Thomas é o homem mais encantador que ela já conheceu. O Senhor fala através dele, que ele comenta de um segundo dilúvio que vai acabar com a maldade desse mundo. Mas ele promete que se todos se devotarem ao Senhor, o Senhor vai moldá-los à sua forma. No final, ela diz que ama profundamente o Thomas, que confia plenamente nele. Ele é o nosso Messias. Isso destrói a teoria anterior. Ela não traiu Thomas com o pastor. Thomas é o próprio pastor. E mais engraçado ainda, barra curioso, a gente já sabia, mas ela confirma o fato de se transformar num sapo, a forma do Senhor para sobreviver ao dilúvio. Mas o que é engraçado é que pela carta anterior e pelo pastor ter ficado bravo com ela e abandonado ela, é que ela vai ter crias que não são dele, é do Senhor, um sapo. É por isso que no calendário tá escrito Hatching Day, que do inglês hatch é a palavra para nascimento de algo que saiu de dentro de um ovo. Meu pai amado, ela vai ter filho de um sapo. Aí nesse quarto também dá pra pegar o segundo pedaço do medalhão. As coisas no quarto acabaram, não tem mais nada pra olhar, só que tentando sair dele, algo acontece. Quando todos os barulhos acabam, a porta abre. Seguindo em frente devagar, tá tudo revirado, bagunçado, vários móveis caídos. Em uma das portas dá pra mover o sofá caído e deixá-la livre. Mas é aí que dá pra perceber algo acontecendo lá fora pela janela. Tem pessoas do culto no lago fazendo sei lá o que. Essa janela tá quebrada e dá pra sair por ela. Procurando algum lugar pra ir lá, tá tudo em volta por uma cerca. Em determinado momento, um barulho de buzina acontece. E deve ser a pizza que chegou. Mesmo assim, continuando pra achar um local pra ir lá pra parte do lago, não tem nenhuma abertura. A gente desiste e vai atrás de pegar a pizza. Chegando lá, o cara tá meio acabado, coitado, cheio de olheira, mas a gente pega a pizza e pode entregar pro Jeremias. Antes, dá pra explorar o último trailer que falta de todo esse lugar, o 203. Indo lá,
como na maioria das vezes, não tem ninguém em casa, mas a porta tá aberta. Essa é a mais diferente, cheia de tanques de terrário, com insetos aracnídeos, principalmente aranha, lotado de cruz pelo trailer inteiro, imagens de Jesus e uma TV ligada num canal estranho. Numa mesinha do lado do sofá tem mais uma nota falando do tal Senhor, como ele é o Salvador, e quem não o segue é um pecador e nunca vai ser salvo. Mas a coisa que chama a atenção é que pendurado por uma teia de aranha tem outro pedaço daquele medalhão. Ele parece estar sujo com um líquido estranho, talvez o Frog Shine, então dá pra limpar isso tacando repelente de sapo aí. Assim dá pra pegar de boas, completando as 3 partes do medalhão, que não dá pra saber onde usar ainda. Agora sim, voltando lá no trailer do Jeremias, dá pra entregar a pizza pra ele, ele finalmente se recupera e diz algumas informações importantes pra gente. Ele acabou ali preso, a gente já sabe porque ele ligou pra polícia e denunciou o culto, mas ele diz que só não entende como o culto ficou sabendo que foi ele. A info mais importante é quando a gente questiona onde tá o pastor Abram. Ele diz que o culto se expandiu para ficar em umas cavernas com entradas por uma cabana, perto da casa do Abram, que a gente ainda não viu. Deve ter algum jeito de atravessar aquela grade que dá no lago também. Jeremias diz que foi na caverna um dia, e era enorme, com quartéis, capela, etc. Fora isso, ele não fala muita coisa que a gente já não sabe, então a gente deixa ele aí, e o nosso personagem diz que de algum jeito é mais seguro pra ele ficar aí preso do que soltar ele, então a gente deixa ele aí preso. Saindo daí e procurando a casa do pastor que falta, lá no final dos trailers tem um portão que dá pra outra parte do acampamento. Quando a gente se aproxima, a energia cai. Aí no portão é o lugar que dá pra colocar todas aquelas partes de medalhão que a gente achou. E o desenho forma um sapo, mas o portão ainda não abre porque justamente faltou energia. Alguém sabotou. Indo lá naquele quadro de força, tá faltando um fusível, então colocando o outro que a gente achou lá no início, a energia volta. No caminho de volta para o portão, pisando sem querer em um sapo e tocando naquele líquido que ele solta, o efeito de droga que nem se tivesse tomado Frog Shine volta. É que nem o Jeremias tinha falado em uma das cartinhas, só tocar nos sapos te deixa meio maluco. Mas dá pra ignorar e continuar o caminho para abrir o portão. Subindo a ladeira tem o que deve ser claramente a casa do Abram. Seguindo reto da casa, só pra explorar ali fora, na direita tem outro portão acorrentado para ir pro lado do lago. Perto de uma pequena plantação de milho, tem uma nota falando que com a produção de trigo e milho que estão fazendo, agora eles podem produzir toneladas de Frog Shine e espalhar isso pelas lojas. Logo, todo mundo no mundo inteiro estará prestigiando o louvor do Senhor. E seguindo para a esquerda, tem um cadeado na porta da cabana que pede um código, a gente nem tem ele ainda. Finalmente, indo atrás de entrar na casa do Abram, tem muitos e muitos quadros de Jesus. Em uma parte da casa tem várias portas, uma com cadeado, 2 outras trancadas normalmente, o banheiro e um escritório que dá pra entrar. Nele tem uma outra notinha do dia que o Senhor falou com ele e o escolheu como novo Noé, liderando seu rebanho para a salvação. Do lado tem uma página de passagens de Gênesis e dando a volta na mesa e abrindo as gavetas, dentro tem uma chave. Saindo daí e colocando essa chave no cadeado daquela porta, funciona. Abrindo a porta, é uma sala com muitas câmeras de monitoramento pelo acampamento inteiro. Do jogo do nada fica uma tela preta e começa um loading. E a gente aparece dentro de um corredor enorme com várias portas. De repente, uma delas abre. Entrando nessa sala, enquanto a gente vai pro meio, uma voz surge. Good evening, detective. We hope your investigation was a success. Please have a seat. Pela sala inteira, dá pra perceber as câmeras acompanhando nossos movimentos e não dá pra sair da sala. Ao sentar na cadeira, isso acontece. Thank you, detective. Now, our line of work is very dangerous, especially to those with a weak mind. To combat this, we employ the use of sodium pentothal. Think of it as a kind of truth-telling serum. Now, detective, please take the pill on the desk, place it into your mouth, and then swallow it. Você toma a pílula e... o jogo termina.
O jogo termina aqui porque na verdade não era um jogo completo, era uma demo. Eu curti bastante o tema disso, de você investigar as coisas, conversar com os NPCs. Nessa demo mesmo acontecem algumas coisas diferentes, alguns caminhos diferentes que você pode seguir. O jogo tá em produção faz um tempo e recomendo fortemente que vocês vão atrás. Eu coloque na lista de desejos de vocês na Steam pra dar ainda mais incentivo pra eles terminarem, concluírem o jogo. E capaz de eu trazer pra vocês mais um vídeo sobre isso. É com esse joguinho bem legal que eu termino toda a minha saga dos 4 vídeos nesse mês. Faz, tipo, eu acho que é desde 2021 que eu não faço isso, que eu não posto 4 vídeos num mês. Deu trabalho, tive que arranjar temas mais curtos, etc. Mas eu acho que valeu a pena. Eu fiz isso justamente pra quebrar essa pira de eu ter que sempre fazer algo mega produzido, ou as pessoas não vão assistir e nem nada. Esse mês eu peguei e eu preciso quebrar isso, eu preciso postar vídeo, que era o que eu deveria ter feito mais durante todos esses anos aí. Dito isso, eu vou criar um canal secundário, que provavelmente esses 4 vídeos desse mês aqui iriam pra esse canal secundário em situações normais, principalmente a partir do ano que vem. Eu quero postar um vídeo por semana nesse canal secundário. Nesse canal principal eu não consigo resistir, eu vou tentar produzir mais, mas de uma forma diferente. O conteúdo nesse canal aqui vai mudar um pouco, eu não vou nem explicar direito o que vai mudar, mas eu acho melhor que vocês só vejam. O próximo vídeo que sair desse canal, eu espero muito o apoio de vocês, vai ser um vídeo muito importante pra mim, e eu acho que vai dar uma noção o que vai ser diferente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos esses anos, por toda essa jornada, por acompanharem, darem like, compartilharem, fanart e tudo, eu agradeço muito de verdade. Fiquei muito distante, postei pouquíssimos vídeos, e mesmo assim vocês estão sempre aí, sempre continuando a engajar aqui nesse canal. Esperem muito conteúdo ano que vem, de várias formas diferentes. Tem meu podcast que vocês podem ver lá, o Sem Dormir. Vai ter o canal secundário. Eu quero começar a fazer live. Eu vou dar mais notícias sobre isso. Mas no geral é realmente um agradecimento. Eu espero que vocês tenham um feliz ano novo. Espero que tenham tido um feliz Natal. Se cuidem. Agradeço mais uma vez todos vocês por tudo. Minha vida deu um 180 muito absurdo a partir do momento que esse canal foi criado, e a partir do momento que ele começou a dar certo, minha vida seria completamente diferente sem isso daqui. Mas é isso. Mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado de tudo que eu fiz até hoje, e espero que vocês gostem de tudo que eu vou fazer a partir de hoje. Obrigado aos meus apoiadores Mako, Renato Explosões, José Victor Wilkes, Paulo Cardoso pelo apoio na categoria Detetive, e John William Helen Rivas pelo patrono. Até a próxima. Tchau.